A minha cunhada salvou minha vida com o seu próprio leite, por isso preocupo-me especialmente com ela. É que há 3 dias o meu irmão mais velho e eu fomos caçar a montanha e encontramos um tigre siberiano. Antes de partirmos, o meu irmão bebeu 18 taças de vinho e com a coragem do álcool, pensou que era o Wusong. Eu tinha uma alcunha. Esta noite caço o tigre. Ao olhar para o meu irmão eu gritava sem parar para que ele fizesse como eu e subisse a uma árvore para se abrigar. Mas qual que? Ele teimou, e correu diretamente para o tigre. Ele ainda tencionava tornar-se o grande herói que mataria o tigre. Mas naquela noite, serviu-lhe de banquete. Eu fiquei escondido na árvore a ver tudo durante a noite inteira. Quando o tigre finalmente se foi embora, eu também estava quase exausto, e caí da árvore. Só consegui arrastar-me lentamente até a porta de casa, e depois desmaiei. Por um lado, sentia-me culpado por não ter conseguido ajudar o meu irmão. Por outro, estava apavorado. Por isso, dormi profundamente durante 3 dias e 3 noites. Quando finalmente acordei, vi a minha cunhada com o meu sobrinho de poucos meses ao colo. Estava a velar por mim. A história do meu irmão já se tinha espalhado pela aldeia, mas, naquele momento, a minha cunhada não tinha tempo para tristezas. Foi à cozinha e olhou para a única taça de papas de arroz que restava. Acabou por não me trazer. Ela sabia que, na minha condição, eu precisava de comer algo nutritivo. Então, ela tirou o seu leite para um biberão e depois segurou-me na cabeça. Alimentou-me como se eu fosse um bebê. Senti o calor daquele líquido rico em gordura e proteína. Naquele momento, comecei a engolir instintivamente em grandes goles. Finalmente, senti as forças a voltarem. Vendo que era o único homem que restava em casa, decidi que usaria as minhas próprias forças para dar uma vida boa à minha cunhada e ao meu sobrinho. Como tinha bebido tanto do seu leite, queria retribuir a minha cunhada. Decidi ganhar dinheiro para lhe comprar suplementos nutritivos, mas, sem quaisquer estudos, só me restou ir para as docas trabalhar como carregador. O sol nas docas era impiedoso, queimava como fogo. Eu carregava sacos de serapilheira de 100 quilos, e a cada passo que dava, os meus sapatos deixavam marcas pretas no chão de pedra escaldante. Se fosse como dantes, a esta hora já estaria completamente exausto. Mas, por estranho que pareça, desde que bebi o leite que a minha cunhada me deu, senti um calor persistente acumulado no meu corpo. Esse calor entranhava-se nos meus ossos, dando-me a sensação de que tinha uma força inesgotável nos braços e nas pernas. O sol nas docas era uma bola de fogo gigante que fazia fumegar o pavimento. A puxar um saco de 100 quilos sentia-me uma sauna ambulante. Ó Qiang, o que é que se passa contigo? Tomaste alguma coisa? Isto são sacos de 100 quilos de minério de ferro. Andas mais depressa que o Ershunzi da nossa aldeia a correr atrás da mulher. Foi nesse instante que ouviu-se um estrondo enorme vindo do ar. Craque! Ai minha nossa! A corda do guindaste partiu-se. Um contentor cheio de aço desabou, como se fosse uma pequena montanha. Os outros trabalhadores à volta fugiram a 7 pés. O velho Wang ficou tão apavorado que ficou paralisado no chão, a gritar como se o estivessem a matar. Acabou-se. O Qiang vai virar papa! Com o aço a cair. As minhas pernas fincaram-se instintivamente no chão e os meus braços ergueram-se para o céu, como que por reflexo. Com um estrondo, o contentor aterrou de forma estável nas minhas mãos. O chão de cimento debaixo dos meus pés partiu-se como se fosse tofu, abrindo várias fendas enormes com um grande craque. Mas, eu apenas senti um peso nos ombros, talvez o equivalente a carregar 2 baldes de água. Fez-se um silêncio de morte. O velho Wang, a tremer por todo lado, levantou-se e aproximou-se para ver. Esticou a mão para tocar no contentor que eu segurava e de repente, deu uma chapada na própria cara. Qiang, tu és um deus da guerra que desceu dos céus? Eu também estava um bocado confuso. Mas descobri que quando encostei a palma da mão à chapa de ferro, de repente era como se tivesse uma impressora 3D na minha cabeça. Um contentor idêntico formou-se rapidamente na minha mente. Meti a mão ao bolso. E, do nada, criei um parafuso de aço exatamente igual ao do fecho do contentor. Talvez tenha sido o espírito do meu irmão a proteger-me. Ele não dizia sempre que era um grande herói caçador de tigres. Esta força se calhar foi ele que me passou num sonho. Se o teu irmão tivesse essa habilidade naquela noite, o tigre provavelmente ter-se-ia ajoelhado e chamado-lhe pai. A noite chegou depressa. A fraqueza que se seguiu ao desaparecimento da força divina atingiu-me como uma inundação. Sentia-me como uma bola a perder ar, cambaleava ao andar. Em cima da mesa, havia uma tigela de canja de batata doce. A minha cunhada estava a embalar o meu sobrinho ao colo, enquanto olhava para mim com preocupação. Ah, Qiang, o velho Wang disse-me que hoje te fizeste de herói nas docas. Para a próxima, não te armes invalente. Se te acontece mais alguma coisa, de quem é que eu e o bebê vamos depender? Cunhada, aquilo foi a minha força divina inata que despertou de repente. Respondi distraidamente. Mas os meus olhos estavam fixos naquele biberão em cima do fogão. Anda,
come depressa. Não olhes para o biberão. É o leite da noite que guardei para o tigrinho. A minha cunhada corou ligeiramente e levantou-se para ir adormecer o bebê. O tempo passou depressa, chegou a meia-noite. Levantei-me sorrateiramente e deslizei para a cozinha como uma osga. Naquele momento, o biberão iluminado pelo luar exercia sobre mim uma atração fatal. Agarrei no biberão e pensei para comigo. Tigrinho, desculpa, o teu tio está a fazer isto para construirmos uma família melhor? Se beberes um golo a menos amanhã o tio arranja-te uma caixa inteira de leite em pó. Com o líquido morno, aquela sensação de corrente elétrica a percorrer o corpo voltou. Sinto que agora consigo atravessar uma parede mestra com um soco. Quem? Quem está aí? A voz da minha cunhada ecoou de repente da porta. A minha mão tremeu de susto. Virei a cabeça, tenso. Vi a minha cunhada com uma camisa de noite fina, a segurar um atiçador. Olhava para mim boquiaberta e desconfiada. Ah, Qiang! O que estás a fazer à meia da noite acordado a segurar no biberão do tigrinho? A minha mente trabalhava a alta velocidade com as palmas das mãos a suar. De repente tive uma ideia, fiz uma expressão de sofrimento. Cunhada, eu sou sonâmbulo. Sonhei com o meu irmão mais velho. Ele disse que tinha fome e insistiu para que eu viesse procurar algo para comer. E quando acordei, estava com o biberão na mão. A minha cunhada aproximou-se, cética, e pegou no biberão meio vazio. Olhou para mim desconfiada. Sonâmbulo com alimentação de precisão e tudo? Tens de tratar dessa tua condição. E vai ser já amanhã. Depois de ela dizer isto, fugi porta fora. Mas, antes de sair, não resisti a fazer uma gracinha. Cunhada, sabes que mais? Esta bebida de sonâmbulo é bastante doce. Vai te deitar. Isso é pó-cérebro do teu sobrinho, achas que vais crescer ou que se beberes isso? Ao ouvir isto, ri-me para mim mesmo. Pode ser que não cresça. Mas ganho habilidades. Na manhã seguinte, fui acordado pelo grito da minha cunhada. Ah, Qiang, vem cá depressa. Fui até lá, a esfregar os olhos, sentindo um aperto no coração. Depois de beber a água divina na noite anterior, não só a minha força explodiu. A minha mente também estava demasiado excitada. Então decidi ir à casa de banho. E foi então que vi uma lata de leite em pó no fogão da cozinha. Este era o melhor leite de cabra em pó que o meu irmão mais velho tinha comprado na loja de departamentos da cidade. Peguei na lata de leite e fiquei a olhar para ela, a pensar que seria ótimo se houvesse mais algumas. No segundo seguinte, a lata de leite em pó transformou-se de repente em duas. Meu Deus, o que é que se está a passar? Ao pensar no que aconteceu durante o dia, será que foi da água milagrosa da minha cunhada? Que me deu estes poderes mágicos, força sobre-humana e duplicação infinita. A pensar nisto, comecei simplesmente a duplicar o leite em pó. Mas a consequência disto foi que a minha energia se foi esgotando gradualmente. Na manhã seguinte, a minha cunhada viu o fogão cheio de latas de leite em pó. Nesse momento, a minha cunhada apontou para a pilha de latas de ferro, com a mão a tremer. Fui só dormir um bocado e de repente isto apareceu na nossa cozinha? Ah, Qiang, ser honesto. Foste assaltar a loja dos estrangeiros na cidade? Cunhada, para lhe dizer a verdade, ontem à noite enquanto sonambulava. O espírito do meu irmão mais velho apareceu outra vez. Além disso. Cunhada, olhe, este pó é branco como a neve. Se o Ruzil beber, de certeza que fica forte como um touro. Não importa de onde veio este leite em pó, desde que tenha aparecido em nossa casa. É nosso. Embora a minha cunhada ainda tivesse uma expressão do gênero achas que sou estúpida, mas ao olhar para o Ruzi, que precisava de comer, acabou por não o conseguir deitar fora. Talvez por ter dormido uma noite inteira, naquele momento nas docas, era praticamente um bulldozer humano. Um motor pesado que originalmente precisava de 4 pessoas para o levantar. Eu carregava um em cada mão como se fossem ioiós, a correr por todo lado. O capataz, o velho Wang, agora olha para mim. Não como um trabalhador, mas como se um milagre tivesse abençoado a sua família. Ei, irmão Qiang, descanse, deixe estar, eu trato disso, não se esforce por favor, deixe este trabalho pesado para mim. Basta dar-me uma ordem, e eu arrisco a vida para o fazer por si. Mas quando eu estava prestes a dizer algumas palavras de cortesia, ouviu-se de repente uma grande confusão vinda de fora das docas. Alguns vadios mal vestidos entraram a rodear um homem gordo, que usava um fio de ouro. Era o Dente de Ouro Jin, o famoso rufia da cidade, que se dedicava à agiotagem e a negócios forçados. O Dente de Ouro Jin palitava os dentes e olhava para mim de soslaio. HMPH, miúdo, tens muita força, só com esses truques. Pensas que podes vir para as minhas docas fazer confusão? HMPH, ainda tens muito que aprender. Por acaso, tenho uma carga que caiu ao rio e é muito pesada. É muito pesada, vai tu buscá-la. Se fizeres um bom trabalho, recompenso-te com 2 moedas de prata. HMPH, rime para comigo. 2 moedas de prata? Isso é esmola. Mas eu queria mesmo experimentar uma nova forma de usar os meus poderes. Aproximei-me, à frente de toda a gente.
Apanhei do chão uma bola de ferro enferrujada e abandonada e pesei-a na mão. Viram-me esfregar a bola de ferro entre as mãos, como se estivesse a amassar pão. A bola de ferro enferrujada começou a deformar-se rapidamente nas minhas mãos, e finalmente à vista de todos. Abre a palma da mão. Uma bola de ferro redonda. Já tinha sido esmagada por mim numa forma irregular. Com isto, todos ficaram de queixo caído. Não percebiam como é que uma pessoa podia ter tanta força. O dente de ouro Jin não era parvo. Claro que sabia que, contra uma pessoa como eu, a quantidade não importava. Então, sem pensar duas vezes, reservou 8 mesas no restaurante. E eu não tive outra escolha senão ir. A intenção dele era recrutar-me. Mas ao ver aquela sua atitude implacável, senti nojo e, como é óbvio, não aceitei. Claro que não aceitei. Mas o que eu não esperava era que... O tipo até sacou de uma pistola Browning, naquela época. Esta coisa era um símbolo de poder. Já tinhas visto este tesouro? Basta eu puxar o gatilho. E toda essa tua força bruta não passa de uma piada. Ajoelha-te e chama-me chefe. E depois empresto-te a pistola para brincares. Eu fiquei a olhar fixamente para a pistola. De repente, senti um estrondo na minha cabeça. O meu poder de replicação detetou a sua complexa estrutura mecânica. A Qiang, mostra-te. Exatamente quando a tensão atingiu o ponto de gelo, a minha cunhada abriu a porta e entrou. Ela ainda vestia aquela blusa de chita e segurava o Ruzi nos braços. O seu rosto estava carregado de ansiedade. O Dentes deu uma gargalhada sinistra. Chegou a ter más intenções para com a minha cunhada. Não lhe toques, gritei com toda a minha força. Não sei de onde tirei forças, mas atirei-me de repente para cima da mesa. A palma da minha mão pousou com força sobre a pistola Browning, e foi nesse preciso instante que uma sensação de vazio sem precedentes percorreu todo o meu corpo. A energia consumida para replicar uma arma de precisão como aquela foi demais para mim. Senti como se me estivessem a sugar a medula dos ossos. O Dentes derrubou-me com um pontapé. Embati com força numa cadeira, com o corpo completamente mole, não conseguia mexer um único dedo. Os capangas à volta desataram a rir. Então este é o Hércules das docas? Parece um molengas. A minha cunhada ficou apavorada. Apesar de não saber o que se tinha passado ao ver a minha cara pálida como papel, as lágrimas de aflição começaram a cair-lhe pelo rosto. A Qiang. Que se passa contigo? Não assustes a tua cunhada. Ela tirou rapidamente da sua mala tiracolo um biberão ainda morno. Tinha-o preparado para uma emergência. Ainda não o tinha dado ao Ruzi. Rápido, bebe um golo. A minha cunhada, sem se importar com os olhares dos outros, segurou-me na cabeça como se estivéssemos em casa. E despejou-mo pela boca adentro. O líquido morno desceu-me pela garganta. Ponto como um relâmpago a atingir minha alma. Senti cada uma das minhas células a reorganizar-se freneticamente. A minha força antes esgotada cresceu num instante como uma onda gigante. Não só a minha força regressou, como a minha mente ficou terrivelmente lúcida. Virei a palma da mão. No segundo em que toquei na pistola, eu já tinha completado a replicação. Levantei-me e sacudi o pó da roupa. Meu olhar estava frio como gelo. Ao ver isto, o Dentes de Ouro esticou a mão para agarrar na pistola que estava na mesa. Mas, sob o olhar de todos, fui eu o primeiro a tirar do meu peito. Na verdade, do nada, uma pistola Browning idêntica. Com um clique, engatilhei a arma. O Dentes de Ouro olhou para o que estava na mesa, e depois para o que eu tinha na mão. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. Tu tinhas uma arma escondida? Isto é impossível. Fui eu que te revistei. Não revistaste com atenção suficiente. O que é que estás a tentar fazer? Não faças-me uma loucura. Calma, podemos conversar. Eu apontei a arma com uma só mão. Aquele pedaço de ferro, que pesava vários quilos, estava estável na minha mão como uma rocha, graças à melhoria da minha condição física. Model. A minha visão é tão boa que consigo ver as asas de uma mosca a dezenas de metros. Jindaya, essa tua pistola é falsa, não é? Ri-me com desdém e com um aceno casual da mão esquerda, outra Browning apareceu na minha mão. Depois uma terceira e uma quarta. Parecia que estava a fazer um truque de magia, mas ninguém se atreveu a rir. Atirei as 5 armas verdadeiras para cima da mesa, alinhadas. O som do metal frio a bater na mesa gelou o sangue de todos. Queres competir em número de homens ou em número de armas de fogo? Fiquei a olhar fixamente para Jindaya. Ele caiu de joelhos no chão com um baque. Ele sabia que alguém capaz de sacar tantos artigos proibidos, com tanta facilidade, não era um simples trabalhador, mas sim, uma entidade intocável. Ao vê-lo ajoelhado, não lhe causei mais problemas. Cunhada, vamos para casa? Guardei as pistolas num pequeno espaço dentro da minha consciência. Esta era a terceira habilidade que eu tinha acabado de descobrir. Aparentemente conseguia colocar objetos neste espaço que só eu conhecia. Naquele momento peguei na meia garrafa que restava da água divina, e a proteger a minha cunhada comecei a sair. No momento em que saímos do restaurante percebi, que enquanto a minha cunhada estivesse comigo eu poderia construir um império. O luar fazia o caminho para casa parecer interminável. A minha cunhada abraçava Ruzi com força.
Ela não disse uma única palavra durante todo o caminho, mas a sua respiração ofegante dizia-me. Ponto que ainda não se tinha refeito do susto. Assim que entramos em casa, a minha cunhada trancou a porta à chave. Ah, Xiang, sê sincero com a tua cunhada. A nossa família é gente honesta, apesar de o teu irmão ter tido uma morte trágica. Ele nunca roubou nem uma galinha da aldeia em toda a sua vida. Olhei para o rosto ansioso da minha cunhada. Senti um aperto no coração. Eu sabia que a desculpa do sonambulismo já não a ia enganar. Tirei do casaco as 2 Browning que tinha replicado. O peso do metal sobre a mesa de madeira. Produziu um som surdo. Cunhada, eu não fiz nada de mal. Na verdade, eu despertei uma espécie de habilidade. Peguei numa tigela de porcelana tosca e lascada que estava na mesa. Consigo replicar qualquer coisa em que toque. Mas esta habilidade consome muita energia mental. Descobri que sempre que bebo daquilo que tu me dás. Fico com uma força incrível, e a minha mente fica muito mais rápida. Para provar, cobri a tigela de porcelana com a palma da mão, à frente da minha cunhada. 2 segundos, e logo a seguir. Na minha outra mão, milagrosamente, apareceu uma tigela de porcelana lascada, idêntica. Ao ver isto, a minha cunhada, a tremer, tocou nas 2 tigelas. Isto é obra de um deus ou estás possuído por um demônio? A minha cunhada olhou para mim, e nos seus olhos não havia medo, mas sim uma profunda preocupação. Porque ela viu que eu estava tão exausto, que me agarrava à mesa para não cair. Naquele momento, a sensação de estar completamente esgotado voltou. Replicar uma arma de precisão como uma pistola tinha consumido quase toda a energia mental que eu acumulara nos últimos dias. Deixei-me cair no banco a ofegar. Ao ver-me assim, a minha cunhada, nem pensou em fazer mais perguntas e correu para o seu quarto. Naquele momento, em toda a casa, só se ouvia o som de Rosie a estalar os lábios no seu berço. Minutos depois, a minha cunhada saiu a corar com um biberão cheio de líquido na mão. Bebe, depressa, e quando acabares, esconde bem esses pedaços de ferro. Não deixes que mais ninguém os veja. Peguei no biberão. O seu calor aqueceu meu coração. Com um só gole, aquela força avassaladora regressou instantaneamente. E não só isso. Descobri que os meus 5 sentidos se tinham tornado muito mais apurados. Conseguia até ouvir o som das asas de um grilo a bater num canto da parede. Ao recuperar, percebi de repente. Que podia usar a minha habilidade de replicação para ganhar dinheiro e melhorar a vida da minha cunhada. Só que esta minha habilidade parecia não conseguir replicar metais preciosos de grande valor, como ouro, diamantes e coisas do gênero. Se replicasse antiguidades, mesmo que fossem idênticas, seriam consideradas falsificações. Afinal, esse tipo de objeto só tem valor por ser único. Mas isso não me ia deter, já que não consigo transformar as coisas diretamente em ouro. Tenho de ganhar dinheiro com bens de valor. Nesta época, o que é mais caro? Medicamentos ocidentais. Especialmente aqueles anti-inflamatórios dos hospitais. No dia seguinte, peguei nas poucas moedas de prata que tinha e fui ao hospital da cidade. Não comprei nada. Apenas aproveitei um momento em que o empregado não estava a prestar atenção, fingindo estar a ver a mercadoria, e toquei levemente com a mão no frasco de medicamento, que tinha uma etiqueta detalhada. Quando cheguei a casa, tranquei-me no quarto e, lembrando-me do medicamento, comecei a replicá-lo freneticamente. 1 frasco, 2 frascos, 10 frascos. Embora este tipo de replicação consuma imensa energia, mas com o apoio logístico da minha cunhada, eu era praticamente uma fábrica farmacêutica ambulante. Vendia os medicamentos replicados a um farmacêutico que precisava deles urgentemente para salvar vidas. Em apenas 3 dias, consegui um maço grosso de notas em troca. Logo a seguir, não me limitei a vender apenas um tipo de artigo. Resumindo, desde que houvesse uma oportunidade, eu vendia de tudo. Com o dinheiro, também comprei as sedas mais macias para minha cunhada, comprei doces que só havia na cidade, e até comprei uma televisão, e também uma máquina de lavar roupa, um frigorífico, e por aí adiante. Mas eu sabia, que quanto maior fosse o negócio, mais gente estaria de olho em mim. Foi nesse preciso momento que se ouviu uma confusão vinda de fora do portão. Era o som de um carro. Logo a seguir, um homem de óculos de aros dourados entrou. Camarada Zhao Qiang, olá, sou o gerente Zhou da Hengda Trading da capital da província. Ouvi dizer que tem em sua posse um lote de rolamentos importados que são impossíveis de arranjar no mercado. E tubos de aço sem costura? O meu coração deu um salto. Rolamentos, tubos de aço, estes são a alma da produção industrial. Eu sou apenas um intermediário, a mercadoria transportada do sul. Não seja modesto, nós verificamos os registros de frete ferroviário. Não há qualquer informação de expedição em seu nome. Zhao Qiang, você é um homem de talento. O nosso chefe quer convidá-lo para ir para a capital da província tomar conta das operações. Se aceitar uma vivenda, um carro, e esta sua bela cunhada também poderá desfrutar de uma vida boa consigo. Ele enfatizou deliberadamente a palavra cunhada, e o seu olhar percorreu maliciosamente as costas da minha cunhada, que estava dentro de casa.
A minha raiva explodiu de repente. E se eu não for? O gerente Zhou riu-se com desdém e tirou uma ordem de autorização do bolso. Nesse caso, temo que amanhã seja preso pelo crime de especulação e assambarcamento. E o seu pequeno sobrinho. Ponto. Ficará sem ninguém para cuidar dele. Os olhos do gerente Zhou, por trás daqueles óculos de aros dourados, rasparam-me o corpo como os de uma cobra venenosa. Os dois capangas atrás dele já tinham dado um passo em frente. Exibiram deliberadamente os cacetetes elétricos pretos que traziam à cintura. No início dos anos 90, aquilo era a lei por estas bandas. Aqui Yang, o que se passa? A minha cunhada ouviu a agitação lá de dentro, saiu com o Ruzi ao colo. Quando o gerente Zhou ouviu a minha cunhada, os seus olhos brilharam de repente. Era um tipo de cobiça de quem tem a certeza da vitória. Ora, esta deve ser a cunhada, não é tão bonita e fresca, é um desperdício estar metida neste buraco de lugar. A raiva subiu-me instantaneamente à cabeça, mas aquela sensação familiar de fraqueza atingiu-me de repente. Para conseguir dinheiro para a família, eu tinha acabado de replicar um conjunto de rolamentos importados de alta precisão na noite anterior. Agora, o meu corpo parecia uma casca vazia, e as palmas das minhas mãos tremiam. A minha cunhada agarrou-me na manga. Inclinei-me para perto do seu ouvido, com a voz baixa e apressada. Cunhada, vai para o quarto de dentro depressa. Se conseguimos ou não sobreviver a este dia, depende inteiramente de ti. A minha cunhada ficou atônita por 3 segundos. Ao olhar para o meu rosto pálido, ela percebeu de repente o que se passava. Ela, corada e com lágrimas nos olhos, acenou com a cabeça e correu para o quarto. Logo a seguir, ouviu-se um som fraco, mas apressado de frascos e boiões a chocalhar. Pouco depois, abri a porta e saí. Lá fora, estavam parados vários brutamontes. Com o biberão ainda morno na mão, inclinei a cabeça para trás à frente dele e bebi de um só trago. Um dos capangas desatou a rir à gargalhada. No entanto, o riso parou subitamente 3 segundos depois. Dei um passo em frente. O tijolo debaixo do meu pé fez craque. Fora esmagado, deixando um buraco fundo. A cara do gerente Zhao mudou drasticamente. Quando ele se preparava para recuar, eu já estava à sua frente. Estiquei a mão e agarrei diretamente no para-choques do seu Santana. Gritei, fiz força com a cintura, e por entre os gritos de pânico de todos, este carro de mais de 1 tonelada foi levantado do chão por mim com uma só mão, pela traseira. Bateu com força no chão de terra, levantando uma nuvem de poeira. Os 2 capangas ficaram tão assustados que até deixaram cair os bastões elétricos. No chão, pareciam 2 patos a quem tinham torcido o pescoço. Desapareçam ou morram. A minha voz estava rouca. Aquela sensação aterradora de opressão fez com que o gerente Zhou se urinasse todo. Nem quis saber da pasta, fugiu com seus homens em pânico em direção à entrada da aldeia. Eles fugiram, mas a corrente de calor dentro de mim não parou. Este carregamento de alta intensidade levou a minha condição física ao auge, mas também trouxe um efeito secundário indescritível. A minha pele estava assustadoramente a ferver. A minha sanidade pairava à beira do descontrolo. Corri e abri a porta de casa. A minha cunhada estava de guarda à porta, com uma tesoura na mão e o rosto em pânico. Quando olhei, tudo o que via parecia ter uma imagem dupla. A minha cunhada estava ali. Ela já não era apenas a benfeitora que me alimentava. Tinha se tornado no meu único pilar de estabilidade. Com a voz grossa dei um murro na ombreira da porta. A madeira maciça rachou instantaneamente. A minha cunhada assustou-se e veio a correr tocar-me na testa. Meu Deus, como é que estás tão a ferver? Yang, não me assustes. Será que foi por causa daquilo que te dei? No momento em que as pontas dos dedos dela tocaram na minha pele, o meu poder de cópia ativou-se automaticamente. Descobri que não conseguia copiar apenas objetos inanimados. Neste momento de rápida melhoria física, eu conseguia de repente captar a frequência vital das células humanas. Eu queria manter este poder, proteger esta família. Cunhada, não é suficiente. Agarrei-lhe no pulso, com os olhos cheios de luta e desejo. A minha cunhada olhou para os meus olhos injetados de sangue. Primeiro ficou atordoada, depois os seus olhos avermelharam-se. Ela sabia o que eu tinha sofrido nas docas. Ela pousou lentamente a tesoura e desapertou suavemente o primeiro botão da sua blusa de flores. A sua voz tremia, mas era firme. Yang, se isto puder salvar a tua vida... Naquela noite, as cigarras lá fora cantavam freneticamente, e eu compreendi completamente a verdade sobre este poder. Eu não estava apenas a copiar objetos. Estava a replicar uma era que me pertencia. Depois daquela noite, o poder dentro de mim deixou de ser como uma inundação violenta. Em vez disso, tornou-se num poço antigo e sem fundo. Enquanto a minha cunhada estivesse presente, o meu poço nunca secaria. Eu percebi que, escondido neste vale, só conseguiria lidar com peixes pequenos como o de dentes de ouro. Para proteger verdadeiramente a minha cunhada e o Ruzi, eu tinha de ir para a capital da província. Por isso, peguei nos produtos falsificados que tinha copiado nos últimos dias, carburadores de mota que na verdade tinham melhor qualidade que os originais, e algumas caixas da escassa penicilina, e apanhei diretamente o autocarro para a capital da província, para o mercado Weiai.
Era a terra santa dos especuladores dos anos 90. Pouco depois de eu chegar, as minhas coisas foram vistas por um homem com um casaco de cabedal. Ele tinha na mão um telemóvel tijolo. Quantos mais tens com esta qualidade? 500? O homem susteve a respiração, a olhar para mim como se eu fosse um misterioso e todo-poderoso chefão. A outra parte não perdeu tempo. Dinheiro numa mão, mercadoria na outra. Desta vez, ganhei mesmo uma pipa de massa. Como já era muito tarde, decidi simplesmente passar a noite num hotel. Mas, de repente a porta do quarto foi arrombada. O grande chefe por detrás do gerente Zou finalmente apareceu. Chamava-se Sr. Wan. Dizem que era familiar de alguém de um departamento influente da capital da província, e que controlava todas as licenças de importação da província. Ele descobriu que eu, um Zé Ninguém, o tinha contornado e colocado uma grande quantidade de peças de precisão no mercado em segredo. Isso era o mesmo que cortar-lhe a fonte de rendimento. Eu tinha acabado de escrever uma carta à minha cunhada no hotel quando a porta foi violentamente arrombada. Não era uma brincadeira como as do gerente Joe. Os 4 homens que entraram vestiam todos gabardinas pretas e seguravam objetos compridos embrulhados em papel pardo. Eram as espingardas mais temidas do submundo da altura. Chefe Zhao, o Sr. Wan convida-o para tomar um chá. Sentei-me na beira da cama e sem pressa bebi um gole da água divina que tinha preparado no copo. A minha cunhada tinha-me preparado numa garrafa térmica antes de eu partir, dizendo-me para usar para salvar a vida caso perdesse as forças. Uma força abrasadora explodiu instantaneamente dentro de mim. A minha capacidade de percepção cobriu de imediato todo o andar do hotel. Passei a mão debaixo da almofada. Na perspectiva deles, eu apenas tinha sacado de uma pistola Type 54, mas na minha própria dimensão, naquele segundo, usei a minha habilidade especial para clonar diretamente 3 armas verdadeiras e carregadas. Eles dispararam primeiro. Mas, para alguém com as minhas capacidades físicas anormais, a trajetória das balas era tão lenta como a de uma mosca. Inclinei a cabeça para o lado para me desviar, e a minha Type 54 cuspiu fogo. Não matei ninguém, mas atravessei com precisão os pulsos daqueles 4 homens. Quando me preparava para interrogar os assassinos, meu telemóvel tijolo tocou de repente. Naqueles tempos, um telemóvel tijolo era um símbolo de estatuto, mas também um arauto da morte. Zhao Tiang, és muito bom a lutar, não és? Mas ouvi dizer que essa pequena viúva que tens em casa, o meu carro já está a entrar na tua aldeia. Diz-me, achas que ela vai esperar até tu voltares, ou que eu chego lá primeiro? Do outro lado da linha, ouvia-se a voz sinistra do Sr. Wan. As minhas pupilas contraíram-se subitamente. A pistola Type 54 na minha mão, por causa da minha fúria, começou a deformar-se na minha palma, emitindo um gemido metálico rangente. Essa fúria extrema acabou por desencadear uma mutação na minha habilidade especial. Fiquei a olhar para o telemóvel tijolo em cima da mesa, mas na minha mente pensava no telefone da aldeia. Descobri que não precisava de contato físico. Desde que o meu campo de energia fosse suficientemente forte, eu conseguia sentir a matéria que me pertencia à distância. Chefe Wan, se lhe tocares, faço com que toda a tua família Wan desapareça da face da terra. Desliguei o telefone. A viagem da capital da província até a aldeia leva 2 horas de carro, mas eu não podia esperar. Corri para fora do hotel e fixei o olhar num Santana novo, estacionado lá embaixo. Bati com a palma da mão no capô. Copiar. Reforçar. Esgotei toda a energia do meu corpo. Sob o efeito da minha habilidade especial, o chassi deste carro vulgar foi reforçado, o motor foi forçosamente alargado, e os pneus transformaram-se em pneus à prova de bala de alta aderência. Já não era um carro, mas sim um monstro de aço rugidor. Bebi de um só trago o último gole de água divina e, com os olhos vermelhos, liguei o motor. Em apenas 20 minutos cheguei de carro à entrada da aldeia. Nesse momento, a caravana de carros do Sr. Wan estava parada em frente ao portão do pátio da minha casa. Aquele gerente Zou empurrava o portão do pátio com um sorriso perverso. A minha cunhada, abraçada ao Ruzi, encolhia-se num canto. Segurava com força uma tesoura na mão. Ora, boneca. O Atiang meteu-se em problemas na capital da província. Tens de vir conosco para o resgatar. Desapareçam, seus animais! A voz da minha cunhada tremia. No momento em que a mão do gerente Zou estava prestes a tocar no ombro dela, um Santana, todo deformado pelo impacto, surgiu como uma estrela cadente, voou diretamente da estrada da aldeia e espatifou-se com um estrondo no carro da frente do Sr. Wan. Saí do meio da nuvem de fumo e poeira, com o suor do meu corpo misturado com o cheiro a gasolina. Devido ao esgotamento extremo, a minha pele começou a apresentar fissuras finas, mas, sob o olhar da minha cunhada, eu era o único deus da guerra neste mundo. A minha cunhada, a chorar, atirou-se para os meus braços, e eu abracei-a com força, sentindo aquele calor, aquele sopro de vida que me podia fazer renascer. Olhei para o gerente Zou e para o Sr. Wan no carro de trás, e esbocei um sorriso feroz. Estendi a mão direita ao chão, e peguei num cano de ferro enferrujado que lá estava. À vista de todos, sob o efeito do meu poder, o cano de ferro começou a vibrar loucamente. Até que se transformou numa grande lâmina que brilhava friamente ao luar. Hoje,
Ninguém sai daqui. Eu tinha evoluído para ter a capacidade de alterar a estrutura molecular dos objetos. O ar no pátio parecia ter congelado. O Sr. Wan saiu do banco de trás, a tremer. Ele pensava que estava a lidar com alguém que só tinha um pouco de força bruta, mas, ao ver o carro da frente reduzido a sucata e a longa lâmina que apareceu do nada na minha mão, ficou completamente aterrorizado. Isto é tudo um mal-entendido. Não lhe dei qualquer oportunidade para falar. A percepção aguçada pela raiva extrema permitiu-me ver até a contração dos músculos do dedo do guarda-costas a puxar o gatilho. Movi-me num relance, rápido como um vulto. A grande lâmina varreu horizontalmente, sem usar o fio. Em vez disso, usei as costas largas da lâmina para atingir diretamente o peito dos dois homens da frente. Ouviram-se alguns estalidos surdos. O som de costelas a partir era especialmente agudo na noite silenciosa da aldeia. Com uma mão, agarrei o pescoço do gerente Zhou, levantando-o do chão, até ficar suspenso no ar. As suas pernas, que na capital da província eram tão arrogantes, agora debatiam-se no vazio. Chefe Wan, queres a minha fonte de mercadoria e ainda queres a minha família? Então vou mostrar-te o que é a verdadeira mercadoria. Estendi a minha mão esquerda para o vazio e nesse instante, senti as pastas e o pneu sobressalente na bagageira do carro do Sr. Wan. Desencadeei o meu poder ao máximo. Não uma simples réplica, mas uma desintegração isomórfica. Sob o olhar aterrorizado do Sr. Wan, o seu carro importado, que valia centenas de milhares, começou lentamente a desfazer-se e a desintegrar-se no ar. Todos os parafusos e peças pareciam estar a ser desmontados por um par de mãos invisíveis. Põe-te a andar de volta para a capital da província. E diz àqueles que se querem meter: quem se atrever a pôr um pé nesta aldeia, terá o mesmo destino que este carro. Atirei o gerente Zhou para uma poça de lama como se fosse um cão morto. O Sr. Wan e os seus homens entraram à pressa e desajeitadamente nos carros que restavam. O motor foi abaixo várias vezes antes de finalmente pegar. Nem se atreveram a acender as luzes, e desapareceram na escuridão da noite, a fugir para salvar a vida. As vozes desapareceram, e a aldeia voltou à sua tranquilidade. Eu estava de pé no meio do pátio. A longa lâmina na minha mão transformou-se em pontos de luz e desapareceu no ar. A fraqueza do esgotamento extremo atingiu-me como um tsunami. As minhas pálpebras estavam tão pesadas que não as conseguia levantar. O meu corpo estava gelado, como se tivesse acabado de sair de uma câmara frigorífica. Como é que foste tão tolo? Se te acontecesse alguma coisa, o que seria de mim e do Ruzi? A minha cunhada enxugou uma lágrima e amparou-me. Entramos aos tropeções no quarto interior e ela fechou a porta atrás de nós. Dentro da casa de adobe, típica dos anos 90, havia apenas um candeeiro a querosene de luz fraca. A minha cunhada sentou-se à cabeceira da cama, a olhar para o meu rosto coberto de suor. Mordeu levemente o lábio inferior. Um vislumbre de hesitação passou pelos seus olhos, mas depressa se transformou numa ternura infinita. Ela puxou minha cabeça com suavidade, deixando-me repousar no seu peito. A sua voz era tão baixa que só eu conseguia ouvir. Ah, Qiang! Para frente, não te esforces tanto. Enquanto eu estiver aqui, terás sempre o que beber. Nesse momento, as minhas células danificadas começaram a reparar-se a uma velocidade estonteante. Eu conseguia sentir que o meu corpo estava a passar por uma segunda evolução. Depois daquela batalha, eu sabia que aquela pequena aldeia dos anos 90 já não nos podia prender. Usei a minha habilidade de cópia para replicar os documentos que o Sr. Wan tinha deixado cair no meio da confusão. Copiei todos os selos e forjei um conjunto de provas contra ele, provas suficientes para o fazer apodrecer na prisão, que enviei para a província. Depois, levei a minha cunhada e o Ruzi, e apanhamos o comboio para o sul. Naquela era em que todos sonhavam enriquecer na fronteira de Shenzhen, eu carregava às costas uma enorme mala de viagem. Lá dentro não havia ouro, apenas aquilo que eu tinha conseguido obter. Os componentes de circuitos integrados estrangeiros mais avançados da época. Desde que me dessem um ponto de apoio, eu conseguiria copiar a terra inteira. Ah, Qiang, para onde vamos? A minha cunhada agarrava-se com força ao meu braço, a olhar para as luzes de néon desconhecidas lá fora. Nos seus olhos, havia tanto inquietação como expectativa. Segurei-lhe na mão. Ao olhar para o vasto e majestoso Mar do Sul, o meu coração encheu-se de uma ambição heróica. Eu tenho um superpoder de cópia que transcende esta era. Tenho o físico mais indestrutível do mundo. E, mais importante, tenho atrás de mim uma mulher que me pode fornecer energia infinita. Vamos para um lugar onde ninguém se atreva a fazer-te mal. De agora em diante, não só te vou dar uma vida boa, como também te vou construir um império. Shenzhen 1992. No ar, pairava um cheiro a plástico queimado e o odor adocicado e metálico do dinheiro. Instalei-me com a minha cunhada num quarto alugado em Shekou. O sítio era uma mistura de gente de todo tipo, mas o que me interessava era a proximidade a Hong Kong e aos componentes tecnológicos mais avançados. Ah, Qiang, uma máquina tão cara, temos mesmo de a comprar? A minha cunhada olhava para o telemóvel tijolo e para o computador 286 importado, extremamente pesado, que eu tinha trazido do mercado negro. O coração dela doía só de olhar para aquilo.
Isto não é uma compra, é uma semente. Nos últimos dias, descobri que com a segunda evolução da minha condição física, meu superpoder de cópia também tinha melhorado. Já não precisava de tocar nos objetos por muito tempo. Bastava encostar a palma da mão e, através da corrente de calor no meu corpo. Conseguia até gravar os diagramas de circuitos integrados, finos como um cabelo, diretamente no meu cérebro. Mas o preço a pagar era assustadoramente alto. Copiar o CPU daquele computador 286 quase me fez desmaiar ali mesmo. Já levo! A minha cunhada já tinha criado o hábito. Assim que eu começava a mexer naquelas máquinas, ela preparava-se logo no quarto interior. Agora, com o ar úmido de Shenzhen, a pele da minha cunhada tinha se tornado ainda mais delicada. Aquele ar constrangido de mulher do campo tinha desaparecido, substituído por uma aura de gentileza e maturidade. Quando me entregou o biberão morno, havia no seu olhar um toque de dependência que nem ela própria percebia. Depois de beber a água divina, senti o meu cérebro como se fosse um super servidor. Com base naquele 286, eu conseguia até, através do meu poder, deduzir e tentar corrigir as falhas de design dos seus componentes originais. 3 meses depois, no mercado de eletrônica de Shenzhen, apareceu uma banca chamada Milagre Huaqiang. Os outros vendiam produtos de contrabando, mas eu vendia componentes feitos à mão por mim. Componentes eletrônicos com maior compatibilidade e velocidade de processamento. A minha reputação rapidamente alertou as várias fações de Shenzhen. Mas eu sabia que ainda não era suficiente. Queria comprar uma vivenda para minha cunhada, queria que o Ruzi fosse para a melhor escola. Eu tinha de criar um produto revolucionário que abalasse o país. Por isso fixei-me no mercado de áudio e vídeo digital, que na altura era um território virgem. Consegui um chip de descodificação experimental da Johnny e tranquei-me no quarto durante 7 dias e 7 noites. Foi uma semana de loucura extrema. Devido ao uso excessivo e contínuo do meu poder em alta intensidade, meu corpo começou a sentir uma sede bizarra. Naquela noite, caí desamparado no chão do laboratório. Os músculos do meu corpo inteiro estavam em espasmos. A sensação era como se 10.000 formigas me estivessem a roer a medula óssea. A minha cunhada entrou de rompante com um biberão na mão, mas, ao ver-me naquele estado, assustou-se tanto que o deixou cair, e este partiu-se no chão. Senti o pânico da vida a escapar-se de mim. A minha mão agarrou-lhe o ombro inconscientemente. Nesse momento, foi como se o meu poder tivesse farejado a mais pura fonte de energia. A minha percepção atravessou diretamente a barreira do recipiente. A minha cunhada estremeceu. Ela sentiu a minha ânsia quase frenética. Sob a luz amarelada da lâmpada incandescente, ela olhou para o meu rosto contorcido de dor e finalmente compreendeu. Aquele biberão de plástico já não conseguia conter a força que uma divindade como eu precisava. A tremer, ela baixou lentamente a gola da sua roupa. Com uma lágrima cristalina a brilhar no canto do olho, ela sorriu com ternura. Naquele instante, foi como se eu me tivesse ligado à matriz de energia central do universo. Sem necessidade de intermediários, sem necessidade de esperar. Aquela essência vital e inesgotável imbuída de um brilho maternal foi derramada diretamente na minha alma. O meu poder sofreu uma transformação fundamental naquele momento. Descobri que já não me limitava a copiar. Eu conseguia criar. No dia seguinte, o primeiro protótipo de um chip de descodificação de VCD do país, com direitos de propriedade intelectual completamente independentes, nasceu nas minhas mãos. A história que se seguiu parece um sonho louco. Fundei a Qiangsheng Eletrônica e comprei um edifício de escritórios inteiro em Shenzhen. Personagens do calibre do Sr. Wan agora nem sequer têm qualificação para entrar no meu escritório e entregar um cartão de visita. Comprei a vivenda mais luxuosa de Chiang Lake para minha cunhada e contratei 4 amas para cuidar do Ruzi. Mas eu tinha uma regra de ferro. Ninguém, exceto eu e a minha cunhada, podia entrar no 2º andar da vivenda, nem mesmo o Ruzi. Depois de ser desmamado, foi instalado no quarto de criança do 1º andar. O tempo voou e chegamos a 1998. As ondas de choque da crise financeira ainda não se tinham dissipado. As ruas de Shenzhen estavam cheias de caçadores de lucro apressados. Nessa altura, a Qiangsheng Eletrônica já se tornara um gigante na indústria eletrônica nacional. Eu estava no escritório do último piso de um edifício emblemático de Shenzhen, a olhar para o trânsito intenso lá embaixo. Já não era o Aqiang, o pobre trabalhador que carregava sacos na doca, mas sim o diretor Zhao, conhecido como o padrinho de Shenzhen. Diretor Zhao, senhor, isto é uma notificação de um advogado de Silicon Valley. Eles afirmam que a nossa tecnologia de descodificação infringe a patente de base deles e exigem que paremos a produção imediatamente. E que paguemos uma indemnização de 300 milhões de dólares americanos. A secretária, a pequena Li, entregou-me um documento todo em inglês, a tremer. Soltei um riso frio, e machuquei o documento numa bola de papel com um gesto casual. 300 milhões de dólares. Eles não querem dinheiro. Querem a minha fonte de vida. Mas isso nem era o que mais me preocupava. O que realmente me deixava inquieto era o meu corpo. Com o meu poder desenvolvido ao máximo, descobri que a minha necessidade de energia se tinha transformado numa dependência quase doentia.
Eu conseguia sentir que os meus genes estavam a sofrer um colapso irreversível, a menos que conseguisse encontrar uma concentração mais alta, uma força vital mais pura. Entretanto, na vivenda em Changmi Lake, a minha cunhada estava a podar as rosas no jardim das traseiras. Ela já tinha mais de 30 anos. Mas era como se o tempo tivesse parado no seu rosto. Isto não era apenas porque eu lhe comprava os produtos de pele mais caros do mundo, mas principalmente devido àquele fluxo de energia especial entre nós, que também permitiu que a sua vitalidade rejuvenescesse até certo ponto. A Qiang, ultimamente tem chegado a casa cada vez mais tarde. São os negócios, muito trabalho. Escondi o cansaço nos meus olhos. Mas no momento em que me aproximei dela, engoli em seco instintivamente. A minha cunhada olhou para os meus olhos injetados de sangue e suspirou. Pegou-me na mão e levou-me para a zona proibida do segundo andar, à noite. O que eu não esperava era que, nessa mesma noite, a minha vivenda seria invadida por alguns hóspedes indesejados. Eram os remanescentes das forças do Sr. Wan, que se aliaram a espiões comerciais estrangeiros. Infiltraram-se na minha vivenda. O alvo deles não era o meu cofre, mas sim a minha cunhada. Através de um detetor de vida de alta precisão, descobriram que a origem do meu poder apontava, surpreendentemente, para esta mulher aparentemente comum. Com um estrondo, o vidro temperado da vivenda foi destruído por uma explosão direcionada. 4 mercenários, envergando fatos de combate de alta tecnologia, entraram pela janela. Nas mãos não traziam armas de fogo, mas sim bestas de eletrochoque potentes, capazes de paralisar um elefante instantaneamente. Apanhem aquela mulher, o chefe quer a viva, ordenou o líder num mandarim arrastado. Naquele momento, eu estava na cave, a tentar replicar uma peça mais avançada para uma máquina de litografia de semicondutores. Aquela sensação de crise lancinante atravessou o chão num instante. Eu rugi de fúria. O meu corpo transformou-se num relâmpago, estilhacei o teto e subi diretamente para o segundo andar. Foi a primeira vez que a minha cunhada me viu verdadeiramente descontrolado. Por baixo da minha pele, surgiu um brilho dourado tênue. Era o sinal de sobrecarga do meu poder. Perante as setas da besta de eletrochoque disparadas na minha direção, eu apenas levantei a mão e apertei o vazio. Copiar, reverter! As setas pararam instantaneamente no ar e, em seguida, a uma velocidade ainda maior, e com uma voltagem mais forte, voltaram pelo mesmo caminho, carbonizando diretamente os 4 mercenários. Mas percebi que, na sombra, havia ainda um sniper. A Qiang, cuidado, a minha cunhada empurrou-me bruscamente. Uma bala especial impregnada com uma toxina corrosiva roçou-lhe o ombro. Apesar de ser apenas um ferimento superficial, aquela toxina roxa espalhou-se rapidamente pela sua pele. A minha sanidade desmoronou-se completamente naquele instante. Corri para abraçá-la, vendo seu rosto ficar rapidamente pálido. Senti que a montanha dentro de mim estava a ruir. Abracei a minha cunhada, transferindo loucamente o poder do meu corpo para o dela, na esperança de reparar os seus ferimentos. Mas, para meu desespero, descobri que só conseguia copiar objetos, não conseguia copiar a vida. Cunhada, esta vida, valeu a pena. Nesse preciso momento, o meu cérebro, devido à dor extrema, entrou num estado chamado zero absoluto. Olhei para as células que necrosavam continuamente na ferida da minha cunhada, e de repente tive uma ideia louca. E se eu conseguisse copiar células? E se eu pudesse usar o meu poder para multiplicar infinitamente as suas células saudáveis para que devorassem aquelas toxinas, eu precisava de energia. Uma quantidade de energia sem precedentes. Procurei freneticamente por tudo à minha volta que pudesse ser convertido em energia. Pousei a mão nos móveis de madeira maciça da vivenda, nos equipamentos eletrônicos caros. Até mesmo nos varões de aço das fundações da vivenda. Convertam-se, todos. Num raio de 1 quilômetro, a eletricidade cortou-se instantaneamente. A estrutura metálica de toda a vivenda começou a torcer-se e a derreter. Peguei na energia atômica primordial destas matérias, e usando o meu corpo como condutor, injetei-a toda no corpo da minha cunhada. Naquela noite, Sone, sobre o lago Xiangmi, brilhou uma aurora bizarra. 3 dias depois, a minha cunhada abriu os olhos na cama do hospital. Ela não só não tinha morrido, como a sua pele se tornara tão delicada como a de um recém-nascido, e nos seus olhos brilhava uma luz tênue, semelhante à minha. A minha tentativa foi um sucesso e também um fracasso. Um sucesso, porque a salvei, e lhe dei também uma certa capacidade de autocura. Um fracasso, porque esta infusão inversa de energia alterou completamente a nossa relação de fornecimento e necessidade. Eu ainda dependo dela, mas ela também começou a precisar do meu campo de poder para manter esta força vital extraordinária. Tornamo-nos um só, no verdadeiro sentido literal da palavra. Ah, Qiang, eu sinto que consigo ouvir o teu coração. Segurei-lhe na mão. Nesse momento, o som de um helicóptero ecoou lá fora.
Eu sabia que os tubarões de Silicon Valley tinham ficado impacientes. Vieram pessoalmente com a sua equipa para negociar, mas eu já não era um mero intermediário que apenas podia defender. Olhei pela janela e disse friamente: cunhada, o nosso negócio está na hora de o expandir para fora da Terra, diante da máquina de litografia que eu tinha reconstruído, e cujo desempenho tinha melhorado 10.000 vezes. Comecei a replicar uma liga metálica que nunca antes existira neste planeta. Tinha a cor do mar e das estrelas. Na véspera do ano novo de 1999, não houve fogo de artifício nos céus de Shenzhen. Porque nesse ano, eu ordenei que todos os edifícios de escritórios da tecnologia Qiansheng na cidade ficassem iluminados 24 horas por dia. Eu estava sentado no laboratório e à minha frente havia uma enorme câmara de vácuo em vidro. Lá dentro flutuava um chip do tamanho de uma unha. Não era um chip comum. Era o produto da reorganização atômica que eu, usando meu poder especial, fiz ao ouro, terras raras e a um elemento desconhecido extraído de um meteorito. Chamei-lhe o Coração Eterno. Bastava instalá-lo em qualquer máquina para que esta se pudesse reparar e evoluir por si própria, como um ser vivo. Era um milagre com que o pessoal de Silicon Valley nem sequer sonhava conseguir. Mas a minha mão tremia, devido a 7 dias consecutivos de reorganização atômica de alta intensidade. Meu dedo mindinho da mão direita tinha se transformado completamente em metal, frio e cinzento azulado. Eu conseguia sentir essa metalização a espalhar-se pelas minhas veias em direção ao pulso. Era a retaliação do meu poder. Eu tinha replicado demasiados objetos frios e inanimados. O meu corpo estava a transformar-se num objeto inanimado. Ah, Chiang, para com isso. A porta abriu-se silenciosamente. A minha cunhada entrou, trazendo uma taça de Tang Yuan a fumegar. Ela olhou para o meu dedo metalizado, com os olhos cheios de pavor e angústia. Depois, com bastante naturalidade, entrei no quarto com a minha cunhada. Passados mais de 10 minutos, a cor cinzento-azulada na ponta dos meus dedos, surpreendentemente, recuou como a maré, e a cor de sangue regressou. Quando soaram as 12 badaladas do ano 2000, o patch lançado pela tecnologia Qiansheng salvou metade dos servidores do mundo. Tornei-me a pessoa do ano da revista Time. A manchete tinha apenas 3 palavras: a mão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a verdadeira caçada começou. Uma organização secreta chamada Atlas bloqueou as minhas rotas de transporte em todo o mundo. Eram compostos pelos maiores magnatas e negociantes de armas do planeta. O seu único objetivo: desmembrar Zhao Qiang e estudar os meus genes. Sr. Zhao, a sua empresa é suspeita de monopolizar a indústria global de semicondutores. Temos de impor sanções conjuntas contra si. A voz do outro lado da linha era fria como a de uma máquina. Estava sentado na minha cadeira de balanço. Ao meu lado, a minha cunhada ensinava o Ruse a escrever. Sorrindo levemente para o telefone, disse: sanções? Devem estar enganados, eu não estou a fazer negócios convosco. Estou a dar-vos uma esmola. Carreguei num botão vermelho que estava na mesa. 1 minuto depois, todos os satélites do mundo que usavam chips da tecnologia Qiansheng, os radares, os sistemas financeiros, ficaram em silêncio. Num instante, todo o mundo ocidental regrediu à era do vapor. De seguida, desliguei o telefone sem hesitar. No entanto, embora eu tivesse acabado de sancionar o arrogante hemisfério ocidental, quando regressei à mansão, o meu corpo começou, surpreendentemente, a apresentar pequenas fissuras. A luz dourada emanava das fissuras, como se eu estivesse prestes a explodir em incontáveis pontos de luz. Apesar de ter sido reabastecido há pouco, parecia que não era suficiente. A minha cunhada olhou para mim, com um brilho de determinação nos olhos. Ela sabia. Os métodos tradicionais já não conseguiam acalmar o violento vórtice de energia dentro de mim. Ela levou-me a uma sala secreta no piso mais fundo da mansão. Lá, havia algo que eu próprio tinha replicado uma vez. A piscina de jade, construída à imitação de uma antiga fonte espiritual. Naquela noite, senti a minha consciência abandonar completamente o meu corpo. Entrei no oceano de vida da minha cunhada. Quando abri os olhos novamente, descobri que o meu poder tinha evoluído para um nível que até eu temia. E na testa da minha cunhada, apareceu uma tênue marca dourada intermitente. Ela tornou-se o recipiente do meu poder. E também a minha única fraqueza. Entretanto, a organização Atlas não tinha desistido. A 10.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas, eles despertaram uma relíquia antiga que dormia há dezenas de milhares de anos. Era um computador biológico que também possuía autoconsciência. Eles acreditavam que só um deus podia derrotar outro deus. Zhao Qiang, se não entregares essa mulher, ativaremos o fragmentador da crosta terrestre. A ameaça já não era uma brincadeira. As estações de monitorização sísmica de todo o mundo soavam o alarme. Se aquela relíquia fosse totalmente ativada, todo o continente afundaria no mar. Olhei para o mar turbulento lá fora, virei-me para minha cunhada e disse: queres vir comigo até ao fundo do mar? A minha cunhada sorriu. Naquele sorriso não havia um pingo de medo, apenas uma confiança infinita. Para onde tu fores, eu irei. Usei o meu poder.
para replicar e melhorar, em 3 minutos, um submarino privado capaz de suportar a pressão de 10.000 metros. Na verdade, já não era um submarino. As profundezas da Fossa das Marianas eram um silêncio mortal. Em frente àquele computador antigo, tão vasto como uma cordilheira, o nosso submarino parecia um grão de poeira. As ondas eletromagnéticas que ele emitia tentavam desmantelar-me, tentando analisar o código-fonte do meu poder. Uma voz mecânica explodiu na minha mente. Peguei na mão da minha cunhada e saí pela escotilha, ficando de pé diretamente no fundo do mar, a 10.000 metros de profundidade. O meu poder formou um espaço esférico transparente que mantinha a água do mar do lado de fora. Bufei friamente e bati com as mãos nas rochas do fundo do mar. Replicação, em larga escala, absoluta. Eu estava a tentar replicar as propriedades físicas de toda a fossa. Queria usar o poder de todo o oceano para esmagar este computador arrogante. Mas esse consumo aterrador fez com que o meu corpo começasse a desintegrar-se instantaneamente. O sangue evaporava com o meu poder antes mesmo de conseguir escorrer. A Qiang, conta comigo também. A minha cunhada abraçou-me por trás. Ela transferiu-me toda a sua essência vital, sem reservas. Naquele momento, deixamos de ser 2 pessoas. O fundo do mar explodiu numa luz mais brilhante que o sol. Sob o nosso ataque combinado, aquele computador antigo teve todos os seus circuitos lógicos sobrecarregados instantaneamente. A sua energia, suficiente para destruir um continente, foi a força replicada por mim e transformada numa suave energia espiritual, que se espalhou por todo o oceano. A tempestade acalmou. A tecnologia Qiansheng anunciou a sua dissolução. Todas as suas tecnologias centrais foram por mim transformadas em fragmentos e espalhadas por todos os cantos da internet, para que toda a humanidade as partilhasse, em vez de serem monopolizadas por alguns magnatas. Levei a minha cunhada e o Ruzi. Volta àquela pequena aldeia no Nordeste. Em frente à campa do meu irmão mais velho, eu coloquei uma garrafa de vinho e uma fotografia minha e da minha cunhada no terraço de um prédio em Shenzhen. Irmão, cuidei muito bem da cunhada, a nossa família Zhao é agora dona deste mundo, mas nós só queremos voltar para cultivar a terra. Os aldeões descobriram que, depois de Zhao Qiang ter voltado, ele arrendou um grande terreno baldio na Montanha dos Fundos e começou a cultivar ginseng. Ninguém sabia que comer apenas uma daquelas raízes de ginseng podia prolongar a vida em 10 anos. E muito menos alguém sabia que, todas as noites, naquela velha casa recém-renovada, o homem que dominou o mundo da tecnologia nos anos 90 ainda era como uma criança dependente da interminável ternura mágica da sua cunhada. A Qiang, está na hora de descansar. A luz do candeeiro tremeluzia. A cunhada fechou a janela. Eu segurei na mão dela, sentindo o poder divino dentro de mim que finalmente se tinha acalmado. Os dias depois de voltar à aldeia, pareciam pacíficos à superfície, mas eu sabia, que o corpo da minha cunhada e o meu tinham transcendido completamente o domínio dos mortais. Na primavera de 2005, as flores de pessegueiro na aldeia desabrocharam com um encanto especial. O Ruzi já está no ensino básico. Ele herdou uma parte dos meus genes melhorados, é inteligente ao ponto de assustar, consegue até partir ferro fundido com as próprias mãos. Mas eu sempre reprimia suas capacidades, só queria que ele fosse uma pessoa normal. Afinal, ele cresceu a alimentar-se da essência da minha cunhada. Por isso, é normal que o seu corpo seja diferente do comum. No entanto, para o Ruzi, as suas capacidades são até bastante normais. Mas eu descobri que a minha metalização se estava a transformar num estado ainda mais bizarro. A minha pele começou a ficar quase transparente. À luz da lua, via-se que nas minhas veias não corria sangue vermelho vivo, mas sim uma energia líquida dourada. A Qiang, ontem à noite, não dormiste outra vez? A minha cunhada entrou no pátio com um alguidar de madeira, os olhos cheios de preocupação. Ela também tinha mudado. O passar dos anos não deixara qualquer marca no seu rosto. Agora, ela parecia ainda mais delicada do que quando era recém-casada. Esta imortalidade, no entanto, tinha um preço. Eu sentia que, por ela ser o meu único núcleo de energia, a consciência dela começava a ficar um pouco turva. Ocasionalmente, falava sozinha para o vazio, como se estivesse a conversar com um ser de uma dimensão superior. Cunhada, eu sinto que aquele computador que desligamos no fundo do mar não foi completamente destruído. Peguei no alguidar que ela tinha nas mãos. No instante em que as pontas dos nossos dedos se tocaram, uma corrente elétrica fraca saltou entre nós. Esta dependência evoluiu de fisiológica para uma simbiose de almas. Sem ela, eu desintegrar-me-ia instantaneamente numa pilha de átomos. Mas, desde então, a vida tem sido relativamente pacífica. No entanto, a tranquilidade foi quebrada no dia do Festival Qingming. Meu assistente de maior confiança em Shenzhen, o Xiao Li, desapareceu de repente. E não foi só ele.
Os 12 engenheiros principais que participaram no desenvolvimento do projeto Coração Eterno desapareceram de várias partes do mundo no mesmo dia, sem deixar rastro. Logo a seguir, um sinal encriptado atravessou todas as firewalls que eu configurei e apareceu diretamente no ecrã do meu velho computador, que já não tinha internet há muito tempo. Na imagem, via-se uma base polar desolada. Um homem idoso, de bata branca, estava de costas para a câmara. A sua voz, alterada por um sintetizador, dizia: "Chefe Zhao, não devia ter guardado para si o milagre daquele tempo. Precisamos do seu receptor para aperfeiçoar a evolução final da humanidade." A palavra receptor encheu-me instantaneamente de uma fúria assassina. Não estavam a falar do chip, mas sim da minha cunhada. Percebi o perigo. Imediatamente, preparei-me para levar a minha cunhada e o Ruzi para longe da aldeia, para um lugar mais seguro. No entanto, assim que chegamos à entrada da aldeia, centenas de pilares de metal negro ergueram-se subitamente dos campos em redor. Estes pilares emitiam uma estranha onda de choque de alta frequência, direcionada especificamente para a frequência dos meus poderes. Senti o cérebro como se tivesse sido atingido por um martelo pesado. A minha capacidade de replicação, que antes controlava a vontade, foi subitamente bloqueada. Estendi a mão para tentar criar uma lâmina longa, mas da palma da minha mão saiu apenas um fumo fraco. Zhao Qiang, este é um campo de anulação de poderes preparado especialmente para ti. Dezenas de soldados com armaduras de exoesqueleto saltaram de helicópteros. As armas que empunhavam disparavam nitrogênio líquido gelado, tentando congelar-me instantaneamente. "Protege o Ruzi!" gritei eu, usando meu corpo para bloquear a primeira vaga de frio. Aquele frio extremo quase solidificou o sangue dourado dentro do meu corpo. Caí de joelhos no chão, a ofegar, enquanto via as armas frias apontadas à minha cunhada. Entrei em desespero. No entanto, nesse momento, uma mão quente pousou firmemente nas minhas costas. "Qiang, esquece as regras. Desta vez, dou-te tudo." A voz da minha cunhada já não tremia. Pelo contrário, tinha uma autoridade que eu nunca lhe ouvira. Ignorando os avisos dos soldados, ela abraçou-me com força. Nesse instante, a energia dentro dela deixou de ser um fio de água, mas sim uma torrente como a explosão de uma supernova, que se derramou loucamente em mim pela espinha dorsal. Era uma imagem que transcendia a lógica biológica no meio das vibrações do campo de anulação de poderes. O meu corpo, antes quase transparente, começou a expandir-se de forma violenta, e uma luz dourada rasgou os céus. Transformando a noite em dia num raio de vários quilômetros, eu ergui-me. Cada passo meu fazia a terra tremer. Os chamados pilares de tecnologia avançada estilhaçaram-se sob a minha aura imponente. Com um simples aceno da minha mão, o nitrogênio e o oxigênio no ar reorganizaram-se diretamente sob o comando da minha mente. Não era uma cópia, mas uma síntese direta. Milhares de lanças condensadas a partir de energia pura surgiram do nada no céu. A uma ordem minha, caíram como uma chuva torrencial. Os soldados em exoesqueletos nem tiveram tempo de gritar antes de se transformarem em nada, juntamente com seus produtos tecnológicos. Mas, as consequências desta explosão de poder foram terríveis. Quando dissipei a luz, e voltei à minha forma humana, descobri que o cabelo da minha cunhada tinha ficado metade branco num instante. Para me salvar, ela esgotou a sua essência vital que mantinha a sua aparência. Com o coração destroçado, abracei-a com força. Ela sorriu, debilitada, e acariciou-me o rosto. "Tolo, com o cabelo branco já não sou bonita?" "Não, tu és a mulher mais bonita do mundo." Cerrei os dentes, enquanto as minhas lágrimas caíam na sua testa. Percebi que, enquanto estivéssemos na Terra, aqueles olhos gananciosos nunca a deixariam em paz. Eu tinha de dar uma última lição a este mundo, e depois levá-la para um lugar verdadeiramente seguro. Em 2008, enquanto o mundo inteiro estava focado nos Jogos Olímpicos, usei os meus poderes numa zona desabitada dos Himalaias, para replicar e modificar uma nave de expedição interestelar, capaz de transportar passageiros. Não usei quaisquer recursos terrenos. Todos os materiais eram supermetais que eu extraí e reestruturei das profundezas da crosta terrestre com os meus poderes. "Chefe Zhao, tem mesmo de ir?" O Shaoli que eu tinha resgatado estava à porta da escotilha. Eu assenti com a cabeça. Olhei para minha cunhada atrás de mim, cujo cabelo preto já tinha recuperado a cor, e fechei a escotilha. Com o rugido silencioso dos motores, a nave desapareceu instantaneamente na atmosfera. Esta propulsão, que ultrapassava a tecnologia moderna em 10.000 anos, provinha da energia em circuito fechado única entre mim e a minha cunhada. No lado oculto da Lua, usando os meus poderes, em apenas um mês, criei do nada uma cidade de vidro, onírica e fantástica. Havia oxigênio, água corrente e sementes trazidas da Terra. E também as rosas favoritas da minha cunhada. No centro da cidade lunar, havia um santuário construído de safira. Aqui, havia interferência gravitacional. A minha cunhada e eu flutuávamos a meio do ar. Descobri que, com a mudança de ambiente, a troca de energia entre nós se tornava mais pura. A Qiang olha para aquelas estrelas. Parece que estão a falar comigo. A minha cunhada estava deitada nos meus braços,
O corpo dela emanava agora uma suave luz prateada. Descobri que ela não era apenas a minha fonte de energia. Ela estava a transformar-se num amplificador de sinal interestelar. Através dela, os meus poderes conseguiam até sentir a dinâmica de pequenos asteroides nos confins do sistema solar. Esta relação de dependência já tinha evoluído de uma simples necessidade física para uma simbiose de nível cósmico. Certa noite, eu estava a tentar replicar um tipo de fertilizante que fizesse as plantas crescer mais depressa no solo lunar. De repente, uma flutuação extremamente forte veio da direção da Terra. Era um teste nuclear imprudente dos humanos. Ou a ativação de alguma arma proibida, suspirei. E a palma da minha mão brilhou ligeiramente. A minha cunhada segurou-me na mão e abanou a cabeça gentilmente. Deixa-os estar aqui, Yang. Desde que o nosso combustível seja suficiente, desde que este nosso lar ainda exista, o tumulto lá de baixo não nos pode afetar. Olhei para o rosto dela, o mesmo que me salvara a vida nos anos 90. Nesse momento, sob a luz das estrelas, parecia tão sagrado. Baixei a cabeça, naquela tranquilidade, continuando a extrair a única energia que me mantinha vivo. Para que o Ruzi pudesse ter a capacidade de se proteger, decidi semear os meus poderes. Usei os meus poderes para replicar um cristal em miniatura que continha 1/3 do meu poder divino. Ruzi, não podes usar isto a não ser que seja absolutamente necessário. Entreguei-lhe solenemente na sala de comando da base lunar. Pai, tens medo que o pessoal da Terra cause mais problemas? Eu tenho medo que não consigas proteger a mãe. Lembra-te, tudo o que a nossa família Zal tem veio daquela mulher. Ela é a raiz, nós somos as folhas. O Ruzi acenou com a cabeça, solenemente. Naquela noite, as luzes do lado oculto da lua estavam especialmente brilhantes. Eu olhava para aquele planeta azul celeste à distância. No meu coração, não havia ódio, apenas uma espécie de transcendência. Aquele rapaz pobre dos anos 90, Ziao Tiang, já tinha morrido. Morreu naquela noite, nas presas do tigre. Agora, sou o guardião deste céu estrelado e silencioso. O tempo não tem significado na lua. Num piscar de olhos, passaram-se décadas. A civilização na Terra passou por várias mudanças, e a outrora poderosa tecnologia tornou-se um nome saído de um mito. Enquanto isso, eu e a minha cunhada mantínhamos a mesma aparência de quando deixamos a Terra. Ah, Tiang, o que achas, se não tivéssemos bebido aquele líquido naquela altura? Ponto. Como seria agora? A minha cunhada estava sentada na borda da cidade lunar, a observar a magnífica ascensão da Terra à distância. Eu sorri. Abracei-lhe os ombros. Bem, agora eu seria provavelmente um camponês de cara cheia de rugas, a labutar na terra todos os dias preocupado em como te comprar uma camisa florida. Esse tipo de vida parece que também não seria mal, mas prefiro a de agora. Estendi a ponta do dedo e deslizei-a pelo vazio. Um pequeno meteoro estilhaçou-se instantaneamente sob o comando da minha mente, transformando-se em poeira celestial que dançou para ela em silêncio. Porque agora, tenho tempo infinito para te amar.